esquerda, até que ele voltasse a ter vida. Então, um deles me disse, mas isso é impossível. O mundo não pode parar. E o mundo parou. Então, estamos no mundo parado, ressignificando, né, o que é possível e o que não é possível nesse momento, né, para nossa sobrevivência, para o nosso entendimento do que é viver, do que é o nosso modo de vida e do que a gente pode ou não pode mudar. Então, eu ouvi também esses dias de um agrônomo, né, brasileiro aqui, Sebastião Pinheiro, que é um grande pensador e construtor aí também do pensamento agroecológico, que ele falou, vamos aproveitar o momento de pandemia para estudar e reunir forças para a gente sair melhor, né, e com mais possibilidades de transformação. Então, eu estou projetando a tela aqui. Se alguém puder abrir o microfone, que agora eu realmente não consigo ver vocês. Então, vou pedir para o Bruno ou para outra pessoa me falar se está vendo a imagem. Abre o microfone e me fala. E aí, ao longo da nossa... Ok, sim, tá perfeito. Tá. E aí, ao longo da nossa conversa aqui, Bruno, se alguém quiser já colocar alguma pergunta, um questionamento ou alguma sugestão e tal, aí se você puder ir coletando, que aí eu não consigo ver o chat agora, tá bom? Tá bom, vou fazer isso. Beleza. Então, aqui, né, voltando na questão da agricultura, então a gente é colocado para a gente como um desafio a gente trabalhar a produção de alimentos e a conservação da biodiversidade. Então, como que a gente coloca, né, ou propicia abordagens que permitem essa interação, né? E aí, por que isso é colocado de forma contraditória? Porque a produção de alimentos ou a agricultura, né? E aí a gente vai falar aqui de agricultura ou agropecuária, ela é muito conhecida por, né, as pessoas desmatam, convertem áreas nativas, né, para atividades socioeconômicas, principalmente vinculadas, quando a gente fala em termos de área, às atividades agropecuárias, né? Então, o impacto, a gente tem outras atividades socioeconômicas, como a mineração, né, e outras, né, a própria urbanização, né? Mas a agricultura, a agropecuária, ela entra aí como uma que usa as maiores extensões de área que antes eram ecossistemas naturais. Com isso, a gente tem uma simplificação das paisagens. Até alguém falou ali, né, que vê uma paisagem repleta de cana e café na região dela, que é o interior de São Paulo. E essa simplificação das paisagens, quando a gente olha, não é simplesmente só estrutural, ela também é funcional, porque a gente tem a perda da biodiversidade dos serviços ecossistêmicos que essa biodiversidade desempenhava ali. Então, a gente perde o funcionamento original daqueles ecossistemas. Então, com isso, a gente tem o quê? A degradação desse ambiente. Então, a agricultura, né, as pastagens, né, a atividade agropecuária como toda é reconhecida por degradar os recursos naturais. Mas sempre foi assim? Né? Aí fica a pergunta para a gente, a agricultura sempre foi um vetor de degradação ambiental, de degradação dos ecossistemas? Então, a gente tem alguns marcos, né, que trazem para a gente mudanças de como a sociedade se organiza e atua na sua relação com a natureza. Então, a gente tem, né, teve aí, né, vamos dizer assim, um processo de modernização da sociedade e que isso refletiu na agricultura também, né? Então, a gente diz que houve uma ruptura entre a agricultura e a natureza, né? Então, se a gente pega a palavra agricultura, né? Então, tem a palavra cultura envolvida. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de diversidade.
E quando a gente olha para a agricultura que a gente tem hoje, a gente não está falando de diversidade, a gente está falando de uniformização, de homogeneização. Então, né, principalmente, né, a partir da década de 60, a gente teve uma intensificação desse processo de modernização da agricultura, que ficou conhecido no mundo como Revolução Verde. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Então, essa perspectiva da Revolução Verde fez com que se reorientasse as diferentes formas que faziam agricultura no mundo, para a gente ter uma agricultura totalmente vinculada à indústria, né? Então, ela é vinculada à indústria desde quando a gente pensa a semente, os insumos para a produção, até para onde se escoa esse alimento, ou esse alimento, esse produto que é produzido ali na agricultura. Então, eu produzo soja que vai para a indústria para virar óleo, para virar farinha, para virar farelo de soja, eu produzo milho para isso. E aí uma diversidade de produtos alimentícios são desenvolvidos a partir de 1, 2, 3 cereais ou outros tipos aí de alimentos. Então, nessa lógica, a agricultura ela precisa do quê? De extensas áreas, né? Grandes áreas para produção, uma lógica de produção totalmente mecanizada, né? E ao mesmo tempo que rompe com toda a proposta e a lógica de funcionamento do ecossistema natural. Então, se a gente pega o cerrado, por exemplo, a paisagem ela muda totalmente, né? Então, quem pega um avião aí, né, para vir sobrevoar aí o Centro-Oeste, por exemplo, vai ver, né, grandes círculos aí de agricultura irrigada, né? A gente quase não vê mais as árvores, né, o ecossistema como ele era originalmente. E, paralelo a isso, a gente criou uma perspectiva de uma natureza, né, que tem até um livro do Jags com esse título aqui, O Mito Moderno da Natureza Intocada, que é uma natureza que, né, como se fosse um fetiche, algo que está lá intocado, que o ser humano não interage, que a gente, né, para conservar, para preservar, a gente precisa deixar quieto, deixar lá no cantinho para conservar, mas a gente não pode interagir com aquilo, né, com aquele ambiente, com aquele lugar. Então, isso é claro que são dois extremos aqui que eu estou trazendo para vocês, para a gente ver como que se muda a perspectiva a partir do momento que a gente muda a forma de interagir com a natureza. Então, a gente vai coisificar, né, vamos dizer assim, esse ambiente, esse lugar, ou ele vai servir para exploração, né, para eu fazer agricultura, para eu derrubar, fazer desmatamento, fazer agricultura, fazer pecuária e tirar o maior índice de produtividade possível dali. E na hora que essa área estiver exaurida, eu vou avançando essa fronteira agrícola, que é o que aconteceu com o Brasil, né? E, por outro lado, eu vou deixando algumas áreas intocadas que ninguém pode estar ali. Inclusive, muitos conflitos ambientais, né, socioambientais, com comunidades originárias foram ativados por conta dessa perspectiva da natureza intocada, porque muitas populações, né, indígenas e outras comunidades tradicionais e povos originários, camponeses, sempre estiveram em interação com essa natureza, né, e sobrevivendo dela. Então, a gente fala que eles coevoluíram com essa natureza e foram, em determinado momento da história, proibidos de estar ali, né? Então, a gente tem até hoje alguns conflitos em alguns locais por conta da criação de unidades de conservação, por exemplo, né? Então, é como se não se concebesse uma conciliação, uma perspectiva de produção de alimentos aliada à conservação dos recursos naturais. E com isso a gente tem uma série de impactos, né? Então, aqui eu trouxe algumas charges para vocês, que são inclusive charges que estão aí no Google, antigas, assim, né? Então, por exemplo, uma charge da Monsanto vendendo semente para o agricultor. Então, se os agricultores antes eles tinham autonomia, soberania das suas sementes, hoje essa soberania ela está ameaçada, porque precisa se pagar
para ter acesso a uma semente que a cada ciclo produtivo ela precisa ser renovada, comprada de novo. A gente tem, né, uma série de impactos na saúde humana, né? Um exemplo disso é o leite, né? O leite materno contaminado com agrotóxico, e sem contar vários outros alimentos e o nosso próprio organismo, para quem, né, se alimentou aí até um determinado momento da vida, a gente ainda fica com resíduos desses agrotóxicos por muito tempo. E se cria também uma necessidade de um desenvolvimento sustentável, né? E aí essa charge traz aqui para a gente, quem diz para a gente o que é sustentabilidade, né? Então, quem diz para a gente que é sustentabilidade, muitas vezes, é quem já está praticando a degradação, a destruição dos recursos naturais. E a sustentabilidade, ela virou uma palavra que ela usa todo mundo, né? Precisa ser sustentável para a gente atingir aí os objetivos da Organização das Nações Unidas. Então, a gente cria metas, né, para o desenvolvimento sustentável, mas que muitas vezes as nossas práticas e as práticas de quem está por detrás disso, elas não condizem com essa proposta do desenvolvimento, da sustentabilidade, porque a gente está também, né, num paradigma econômico, né, em que a economia ela delibera muito de como vão ser desenvolvidas, vão se dar as práticas, né, inclusive as práticas produtivas, tanto é que a gente vê aí, né, a perspectiva do agronegócio muito forte no nosso país e, né, ditando como deve se dar os outros setores aí da sociedade. Então, quando a gente pensa nisso, né, e a gente traz essa lógica, né, da conservação dos recursos naturais e também dos saberes, a gente pergunta, mas qual que é o papel da agricultura, da agropecuária? Qual que é o papel da matriz agrícola para a conservação dos recursos naturais? Né? O que a gente tem... Vou dar uma olhadinha aqui no tempo. Como que a gente pode desenvolver uma outra forma de agricultura e onde a gente aprende isso? Né? Então, a gente hoje vê isso como interesses conflitantes, mas que em outros tempos, em outros momentos da história da agricultura, da história da humanidade, isso não era bem assim. Então, quando a gente fala em agricultura, a gente precisa falar em agriculturas, né? Inclusive, existe um livro muito legal que é a História das Agriculturas no Mundo. Né? Então, se a gente olha essa imagem, vocês me desculpem, eu trouxe aqui Mata Atlântica e Amazônia, e o Cerrado, ele, né, tá ali em outra perspectiva mais da degradação. Mas aqui nessa imagem, tudo isso que vocês estão vendo é agricultura, né? Então, as imagens que estão acima, a gente vê uma diferença estrutural, né, a princípio, na imagem, muito grande entre a área de agricultura e o que ainda, né, resta ali dos ecossistemas naturais. Aqui a gente vê o que a gente mais vê aqui no Cerrado, né, gente? Né, uma área enorme de agricultura e um pequeno fragmentozinho, né, que resta ainda de floresta, de área de cerrado, muito pequeno ali, quase que sendo sufocado, né, por essa área de monocultura. E aqui embaixo, vocês estão vendo duas lógicas de agricultura, uma na Amazônia e uma na Mata Atlântica. Se a gente olhar aqui, bem aqui atrás nessa imagem, que atrás é a floresta, a gente quase não vê diferença, né? Porque a estrutura dessa área de agricultura, né, a lógica de organização e de manejo dessa área de agricultura, ela é o quê? Ela é baseada nos princípios de funcionamento do ecossistema original, né? Então, a gente vê que, inclusive, espécies que são manejadas, como a Jussara, que é da Mata Atlântica, né, e a pupunha aqui da Amazônia, que fazem parte, né, da biodiversidade
desses ecossistemas originais. Então, a gente está o quê? Aproveitando o que a natureza nos ensina para a gente desenvolver essa agricultura. E aí a gente fala isso, mas os povos, né, indígenas já praticavam essa forma, né, de agricultura nos seus diferentes locais, né? Então, a gente tem que olhar que as diferentes formas de agricultura também promovem diferentes impactos, né? Quando a gente pensa a perspectiva da conservação da biodiversidade. E, inclusive, a gente pode ter agriculturas que impulsionam a conservação dessa biodiversidade. Então, a Jussara, por exemplo, na Mata Atlântica, né? Se vocês procurarem rede Jussara, vocês vão ver que hoje se faz o manejo do fruto, né? Da polpa da Jussara, e essa espécie ela está saindo, né, da lista de espécies ameaçadas de extinção, porque antes se explorava o palmito, então eu cortava ali a Jussara e eu não tinha mais a espécie no ecossistema. Então ela está voltando para a Mata Atlântica e muito aliado ao manejo agroflorestal que tem sido feito em diferentes locais ali, né, em diferentes regiões da Mata Atlântica. Então, é importante a gente considerar essa lógica. Então, aqui, a gente vai dizer que a gente vai ter uma matriz agrícola, né? Dentro da nossa paisagem, com diferentes capacidades de abrigar espécies. Então, aqui, essa manchinha que tem essas aves, ela representa fragmentos florestais, e aqui, essa área cinza mais clarinho, as áreas de agricultura. Então, dependendo do que eu tiver... Ai, tá no PDF, não funcionou a animação. Mas dependendo do que eu tiver, eu permito o trânsito, a interação entre espécies, entre as populações, né, dessas diferentes áreas. E dependendo da agricultura que eu tiver, essa espécie não vai... Ela vai morrer no meio do caminho, ela não vai conseguir atravessar, né, dependendo das distâncias. E aí tem várias métricas, né, e coisas que explicam isso para a gente entender esse funcionamento da paisagem. Então fica, né, respondendo a pergunta, a agricultura é somente vetor de degradação ambiental? Não, depende da agricultura que eu estou falando. Então a agricultura de base industrial, né, a agricultura praticada aí pelo agronegócio, sim, é uma agricultura que traz em si, né, a degradação dos recursos naturais, e não só dos recursos naturais, como também da cultura, né, das relações sociais, da socioeconomia. Então, pratica uma exclusão também, né, nessa perspectiva. Enquanto a gente tem agriculturas de base ecológica que vão estar, né, desenvolvendo práticas a partir de princípios ecológicos, princípios, né, da justiça ambiental, da justiça social, né, da economia local, que vão fazer com que a gente tenha uma agricultura mais conectada com o ambiente de origem dela, tá bom? Então, dentro dessa perspectiva, o que é importante a gente pensar? Quando se começou a falar de Revolução Verde, né, no mundo, uma das bandeiras que foi levantada é a bandeira de que, para alimentar o mundo, a gente precisaria mudar a forma de fazer agricultura, a gente precisaria ser mais produtivo, porque as pessoas estavam passando fome no mundo, e para isso a gente precisaria aumentar os índices de produtividade, né? Então, essa bandeira começa aí no final do século XIX e a gente tem ela até hoje, né? Se vocês ouvirem a principal justificativa de se fazer monocultura, de investir dinheiro público no agronegócio, até hoje, é o quê? A gente precisa alimentar a população mundial. As pessoas estão passando fome no mundo. Mas será que a produção de alimentos é um problema? Será que é só a produção? O que a gente come, né? E como que funciona o sistema agroalimentar? Então, a gente sai de uma perspectiva local de agroecossistema, de olhar para esse ambiente, para essa propriedade,
e a gente vai olhar também como que funciona o sistema agroalimentar no mundo. Então, como que são os processos e as relações, desde a semente até o alimento estar na nossa mesa. Então, tem dados hoje que falam que a produção, se a gente olhar só a produção de alimentos, né, e trabalhar isso em quilocaloria, a gente já teria alimentos para alimentar a população do mundo. Mas isso acontece? Ainda tem gente passando fome no mundo? Sim. E com essa situação de pandemia que a gente está vivendo, esses índices estão aumentando. Por quê? Porque a alimentação, né, e inclusive a alimentação ela é um direito constitucional aqui no Brasil, né, ela não é tratada como direito. E, inclusive, várias políticas públicas, né, que garantiam ou que estavam tentando garantir a alimentação como um direito, elas estão sendo solapadas, elas estão sendo degradadas, né? Então, a fome, né? Tem até um livro, depois eu posso mostrar a capinha, a gente está em casa, é bom que a gente pode interagir com os livros, depois eu mostro para vocês, chama o negócio da comida, né? O negócio, e eu posso dizer também que existe esse negócio da fome. Então, levantar essa bandeira é para a gente também fazer circular uma relação que ela é puramente econômica, né? Então, a gente tem quem não tem dinheiro, quem não pode comprar o alimento, vai passar fome. Então, está vinculado a várias outras relações que são muito mais complexas do que somente a produção de alimentos, né? E aí, tem uma outra pergunta aqui, né? O que a gente come? O que a gente considera como comida? Então, esse processo de industrialização da agricultura também fez com que houvesse uma mudança da cultura alimentar das populações no mundo. Então, hoje em dia, se a gente for ver a comida, o alimento, ele é muito homogêneo, né? A gente tem essas comidas rápidas, né? Os fast foods, eles são os mesmos em qualquer lugar do mundo, né? A gente tem aí 3 cereais que suprem quase todas as calorias do que as pessoas comem no mundo, que é milho, trigo e arroz, né? Então, desses 3 cereais se produz uma diversidade de coisas. Se a gente for ler rótulos, e aí a gente pode colocar também outros alimentos aí, como a soja, né? Se a gente for ler o rótulo dos produtos que a gente compra industrializados, a maioria deles tem esses cereais aí, né? Então, a gente vê que a industrialização da agricultura desencadeou também a indústria de alimentos no mundo. E aí a gente já não sabe nem o que a gente está comendo mais, e a gente perde o vínculo, a relação cultural com o que a gente considerava comida hoje. Então, a gente tem alguns exemplos disso, né? Por exemplo, deixar de comer banha de porco para comer óleo de soja, que é resíduo. Deixar de comer manteiga de leite para comer margarina, né? Então, a gente tem uma série de alimentos que foram mudados. E existe um fetiche do supermercado, né? A gente já fez até um trabalho, quando eu estava lá no Rio, perguntando para os próprios agricultores, comida de ontem e comida de hoje, né? Então, o que você comia quando você era criança e o que você come hoje? E a gente viu que, hoje em dia, a dependência deles do supermercado é muito alta, né? Praticamente 80% dos alimentos eles compravam. Então, eles produziam, por exemplo, quiabo, mandioca, né, maxixe, outros alimentos com muito agrotóxico, produziam algumas coisas para eles. Então, esses alimentos eles vendiam para o Ceasa para poder comprar refrigerante, para poder comprar macarrão e outras coisas no supermercado, porque via que aquela comida que se comprava no supermercado, ela é melhor, mas nessa perspectiva da sobreposição de cultura, né, do que é o moderno, do que é a comida produzida aí pela indústria. Então, se a gente pega o Cerrado como exemplo, e aí tem um trechinho de um livro do Mazeto, que é de um lavrador lá do norte de Minas, e olha que isso é em 1999, né? Tem um tempo aí, tem 11 anos dessa entrevista, e ele já falava isso nessa época. O que nasceu com muito cerrado fui eu,
é porque já sou assim meio velho. Mas esse que nasceu foi outro dia, coitado, já tinha acabado. Eles topam a terra mais fraca, não tem jeito dele ser mais forte, não. Então, ele está falando da degradação do cerrado. Então, se a gente olha essas imagens, a gente consegue perceber a mudança, né, nessa paisagem. Então, na primeira, né, nas 3 primeiras imagens aqui, do meu lado esquerdo, a gente tem vereda, né, a gente tem uma área de cerrado com uma diversidade de gramíneas, e a gente tem gente, pessoas, né? Então, a gente chama isso de diversidade biocultural, né? Então, esses povos que conhecem, né, e conheciam, muitas populações foram dizimadas dessa biodiversidade e sabem manejá-la, conhecem as espécies, para que serve cada espécie. E aí a gente tem uma mudança, né, para o quê? Para uma área repleta de monocultura. Com isso, a gente tem degradação do solo, né? Então, a gente tira a cobertura vegetal. A gente sabe que aqui no Cerrado, né, a cobertura vegetal e principalmente as raízes aí das plantas, né, toda essa ecofisiologia das plantas do Cerrado, né, para armazenar água, né, no solo, nos aquíferos, né, a gente inverte essa lógica, a gente coloca culturas aí que tem um ciclo curto, que tem raízes pouco profundas, que dependem de irrigação o tempo todo. Então, a gente degrada o solo, a gente degrada os recursos hídricos, a gente acaba com a biodiversidade e acaba com a cultura. E quando essas pessoas saem também desse sistema, a gente perde todo o conhecimento acumulado que essas pessoas traziam na história delas. Então, a gente tem, né, na lógica de organização aí da nossa sociedade, uma abordagem muito fragmentada, né? Muitas vezes, quem olha para a área, né, da agricultura, da matriz antrópica, é quem está vinculado às ciências sociais, à agronomia, né, que vai pensar na produtividade, na economia, na exclusão, e quem olha para a vegetação natural são, né, vocês, as ciências biológicas e outras, né, ciências aí que se preocupam com a conservação dos recursos naturais. Mas como que a gente promove um diálogo, né, entre disciplinas, um diálogo interdisciplinar para a gente ter uma abordagem mais sistêmica, mais complexa e mais holística? Então, a gente, primeiro, a gente precisa entender da ciência, né, da produção de conhecimento. Eu gosto muito desse gráfico. É uma adaptação de um livro que é muito legal, que chama A Memória Biocultural, a Importância Ecológica das Populações Tradicionais, que é do Vitor Toledo e do Narciso Barreira Bassols. Então, a gente tem aqui, pelo menos 10.000 anos de evolução das populações com os ecossistemas. E a gente tem mais ou menos aí, né, 300 anos dessa lógica de mudança, né, para a ciência moderna, para a modernização dos processos, para a industrialização. Então, nesses 300 anos, quase tudo que foi acumulado nesses 10.000 vem sendo desconsiderado, né? Então, a gente não está aqui para falar, né? E eu acho que esse é um momento muito importante da gente falar da importância da ciência, mas também que a gente precisa ressignificar essa ciência e ver como que a gente consegue promover diálogos de saberes, né? Então, essas populações, nos seus diferentes locais no mundo, desenvolveram estratégias de uso, ocupação, coevolução com os ecossistemas. Nesse livro, eles têm um gráfico que eles mostram que os centros de biodiversidade no mundo, né, então, que o povo chama de hotspots, né, o Cerrado é um deles, coincidem com a diversidade de línguas faladas, né, nesses locais.
e que a quantidade de línguas faladas diz sobre a diversidade cultural. Então, que a diversidade cultural também produz o quê? Biodiversidade. E é nesse lugar que a gente, né, da agroecologia, a gente que quer construir uma abordagem diferente para a agricultura, a gente precisa ter atenção para a gente entender e conhecer mais dessas populações que estão sendo excluídas o tempo todo. E hoje, né, a gente vive um avanço dessa violência, né, no campo, tanto com as populações indígenas tradicionais, com o campesinato. Então, muitas vezes, essas populações que vão trazer para a gente, né, esse aprendizado, esse conhecimento, e a gente que está dentro da universidade, né, dentro das instituições de ensino, pesquisa e extensão, a gente precisa promover esse diálogo de conhecimento, de saberes, né? Então, essa ciência, né, e essa abordagem da agricultura tão recente tem promovido tanta destruição dos recursos naturais. Então, como que a gente pode promover essa reconciliação? Então, a agroecologia, né, a abordagem agroecológica, ela é uma das chaves para isso, né? E hoje a gente tem entendido a agroecologia enquanto ciência, movimento e prática. Até alguém falou isso lá na perguntinha que eu mandei, né? Algumas pessoas falaram que já conheciam a agroecologia, que já tinham ouvido falar. E alguém falou, né? Agroecologia, ciência, movimento e prática. E por que a gente fala agroecologia, ciência, movimento e prática? Então, prática primeiro, né, pelo que eu acabei de falar, né, porque a gente tem uma diversidade de agriculturas acontecendo no mundo, né, e até hoje, antes de vir para cá, eu estava num curso e eu ouvi uma fala muito, que tem algumas coisas que elas são óbvias e às vezes quando a gente ouve alguém que faz a síntese, ela faz todo sentido, né? Então, a agroecologia, ela não vem da academia num primeiro momento, ela chega depois, né? Então, tem mais de 30 anos que, né, desde quando a gente começou a usar esse nome, agricultura alternativa, depois virou agroecologia, que as organizações sociais, junto das comunidades, né, vem desenvolvendo a agroecologia, vem, né, praticando a agroecologia, vem desenvolvendo estratégias de resistência ao avanço, né, das monoculturas, do agronegócio, né? Então, dessa prática, né, uma das fontes para a gente pensar a construção do conhecimento agroecológico. E isso, né, quando a gente fala 30 anos, é de quando essa palavra surge. Porque se a gente pensa, né, as populações originárias, os quilombolas, né, a agroecologia é o que eles fazem, né, há muito e muito, muito mais tempo. Porque é essa relação, né, muito próxima com o seu território, com os símbolos, os significados, com a biodiversidade que está ali. Então, é uma relação de sobrevivência, uma relação intrínseca dessas populações com o seu local, com o seu ambiente ali, né? Então, a gente fala prática, né? Por isso, ciência, né? Porque, principalmente a partir da década de 90, né? Tem até um livro que o Altieri, ele, né, organizou, que é a agroecologia e as bases científicas da agricultura alternativa. Então, nesse momento, esse nome agroecologia, ele é cunhado, ele é lançado, né? Porque antes existiam muitos movimentos de agricultura alternativa, inclusive aqui no Brasil, se vocês procurarem, tem os centros de agricultura alternativa até hoje. Então, eles nascem aí no final da década de 70, início da década de 80, e na década de 90 a gente começa a chamar de agroecologia. E enquanto ciência, né, qual que é o papel da ciência? Sistematizar esses conhecimentos, né? Reconhecer esses saberes e, ao mesmo tempo, revalorizar, né, junto com as populações, esses conhecimentos, para a gente ir também tendo esse conhecimento acumulado sistematizado.
E é um movimento social, né, que nasce aí das lutas de questionamento, né, de contraposição a toda a lógica que estava sendo desenvolvida, né, a partir da Revolução Verde e hoje com a perspectiva do agronegócio, né? Então, a gente tem aí no nível nacional a Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, se vocês procurarem, tem o site da articulação, que reúne uma série de organizações e movimentos sociais que tem como bandeira a agroecologia. No campo, né, da ciência, da construção do conhecimento, também a gente tem a Associação Brasileira de Agroecologia, que é a ABA, né? Inclusive, fazer um merchan, e quem quiser entrar na página, conhecer, se associar, né? Então, a gente vem, né, organizando congressos de agroecologia no Brasil e, ao mesmo tempo, tentando sistematizar, né, esse conhecimento junto aí, né, dos ambientes onde a gente trabalha. Então, por isso a gente fala ciência, movimento e prática, porque ela nasce já dessa perspectiva da complexidade, né? Da integração, né, de diferentes áreas do conhecimento, né, da interdisciplinaridade, dessa visão sistêmica, né, de entender que a gente não pode olhar só para a produção de alimentos, ou só para a conservação dos recursos naturais, ou só para a economia, ou só para as relações culturais, ou só sociais, mas que essas coisas, elas acontecem de forma sistêmica, né, na natureza, na sociedade. Então, a gente tem essa perspectiva mais ecológica de estudar, planejar e manejar agroecossistemas, né? Então, aqui o próprio nome já diz, né? A gente olhar para a área, né, de agricultura, de agropecuária como um sistema, tal qual a gente olha para o ecossistema, mas aqui a gente tem o componente humano, né, que interage e promove mudanças nesse ambiente. Então, deixa eu só tomar uma aguinha. Deixa eu passar rápido, senão não vai dar tempo da gente interagir. Então, a agroecologia, né, hoje a gente fala que a gente precisa transformar os sistemas agroalimentares. Então, a agroecologia deve se tornar uma força de mudança que integre a pesquisa, a prática e a mudança social, né? E que essa mudança ela é necessária em todas as partes do sistema alimentar, desde a semente, então, né, de que tipo de semente, que tipo de alimento, né, eu estou plantando, como que eu estou usando a biodiversidade, como que eu estou usando os conhecimentos. A gente fala muito em semente crioula, né, vocês já devem ter ouvido sobre isso, até o que a gente come. Então, passando aí pela comercialização, pela forma de circulação desses alimentos, até chegar no consumo, né, o que a gente está consumindo e como a gente está consumindo. Então, o que a gente precisa trabalhar, né, na construção ou na reconstrução de relações entre quem produz o alimento e quem vai se alimentar dele, né? Entre quem produz e quem consome. Então, com a lógica industrial, com a lógica dos supermercados, dos hipermercados, das redes, né, mundiais aí de comercialização de alimentos, a gente perdeu esse vínculo, né, com quem produz o nosso alimento. Eu até fiz a pergunta para vocês, quem conhece, né, quem produz o seu alimento? Já pensou no que a gente come? De onde está vindo essa comida? Então, hoje em dia também a gente está tendo uma mudança social nos grupos de consumidores. Inclusive, tem muitos consumidores que estão se organizando para fazer compras, né, de alimentos direto de quem produz. Então, nessa perspectiva que a gente pode fazer essa transição. Então, aqui nessa tabelinha é uma síntese, né, de uma proposta do Gliessman, de 2015, e que ele fala, né, desde a perspectiva do agroecossistema, numa escala mais local, até numa escala mundial, como que a gente pode promover essa transição agroecológica dos sistemas agroalimentares ou alimentares. Então, desde a gente, né,
aumentar a eficiência das práticas industriais, substituir insumos, fazer o redesenho dos agroecossistemas, né, pensando tanto na propriedade quanto na paisagem, reestabelecer conexões entre quem produz e quem consome, e isso vai estar numa escala local, regional, às vezes nacional, até a gente conseguir reconstruir esse sistema como um todo. E tudo isso passa, né, pelas mudanças nas relações socioculturais também, a partir dos territórios. Então, eu nem vou entrar nisso aqui. Então, a gente precisa, né, reestabelecer também conexões entre os agroecossistemas e os ecossistemas naturais. E aí, eu lancei uma perguntinha para vocês, que era assim, o que seriam sistemas agroserratenses, né? E aí, essa perguntinha, algumas pessoas falaram, eu não sei, né, e tal. E, na verdade, é um nome, né, tem um grupo lá de Brasília, né, do IFB, que está trazendo esse nome, esse novo significado, fazendo um diálogo aí, né, com a perspectiva dos sistemas agroflorestais, mas não só. Mas como que a gente pensa sistemas produtivos adaptados ao cerrado? O que é, né? E aí eu acho que eu vou deixar isso para a gente conversando depois. O que é a biodiversidade do cerrado? Quanto que a gente conhece dela? O quanto que a gente aproveita dela para a produção de alimentos? O que a gente conhece, né, para essa perspectiva? E ainda a gente tem muita coisa que vai para a mesa. A gente tem piqui, a gente tem cajuzinho, uma série de coisas. Mas o quanto que isso é significativo quando a gente pensa na nossa alimentação, né? Como que funciona o cerrado? Como que ele, né? Quais são as relações ecológicas, ecossistêmicas que acontecem aqui? Como que a gente aproveita melhor delas para pensar os nossos sistemas produtivos? Então, são perguntas que, né, vão ajudar a gente a pensar sistemas mais adaptados à realidade do cerrado. E que muitas vezes, mesmo quando a gente trabalha, né, na perspectiva dos sistemas agroflorestais, por exemplo, ou das hortas, poucas vezes a gente usa espécies que são daqui, por exemplo, né? Então, ou espécies mais adaptadas à sazonalidade. Então, a gente está vivendo, por exemplo, agora um momento que é muito quente, é muito seco. Então, o que a gente consegue produzir nesse momento, né? Então, quais são espécies, por exemplo, nativas que podem ser usadas para forragem animal? Será que tem? Será que existe? Então, são perguntas que estão aí por ser respondidas, né? E que já tem algumas pistas para a gente pensar. Então, aqui rapidinho, só para a gente olhar algumas experiências, para a gente já ir para o nosso diálogo. Então, isso aqui é norte de Minas. Cooperuaçu é uma cooperativa que não é muito antiga, enquanto cooperativa. Eles comercializam produtos do Cerrado para o Brasil inteiro. E eles têm uma relação com o parque, né, do Peruaçu. Então, ao invés de ter conflito, eles começaram a aproveitar da biodiversidade local para, né, garantir o seu sustento, não perder o vínculo com a terra, com o território, e também gerar condições de sobrevivência através da renda. Então, aqui é uma delícia, é uma maravilha esses produtos. Eles têm de piqui, a cagaita, a coquinho azedo, e a cooperativa Grande Sertão Veredas, a mesma coisa, que fica em Montes Claros, eles são próximos, né? Então, aqui são polpas, né, de frutos do cerrado, e esses alimentos, né, eles passaram a fazer parte da alimentação escolar a partir da Política, né, Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Então, imagina as crianças já crescerem se alimentando, né, ali na escola, aprendendo a conviver com a biodiversidade local. Eu, na minha época, a gente tomava era leite com achocolatado, macarrão com carne moída, né?
Então, a gente pensar que a alimentação também é um processo educativo, né? E o quanto que, além de saudável, além de nutrir, ela também traz outros sentidos e significados para a nossa vida e faz com que aquela criança que se alimente disso, ela vai ter uma outra perspectiva, uma outra visão ali daquele bioma, daquele ecossistema onde ela está inserida. Então, aqui a gente tem licores, cachaça, molhos, mel, rapadura. Então, são todos produtos, né? Inclusive, lá na Grande Sertão das Veredas, eles têm hoje até a cerveja de coquinho azedo e de umbu, né? Então, uma série de produtos que podem ser desenvolvidos a partir da biodiversidade local. E com isso, né, a gente tem o povo no campo e tem a biodiversidade, né, tem o cerrado em pé. Aqui é um assentamento lá em Brasília, tá? Esse assentamento recuperou, né, algumas áreas que estavam degradadas a partir do uso, né, de sistemas agroflorestais. Então, olha, a paisagem, né, biodiversa aqui, um sistema verdinho. Então, eles comercializam, né, para a cidade de Brasília, para o DF. E não só tem a Chapadinha, como tem vários outros assentamentos fazendo muita diferença lá na região de Brasília. Brasília é um lugar que tem muitos grupos de compra, né, organizados, então essas famílias conseguem comercializar direto. Tem os chamados CSAs, que são as comunidades que sustentam a agricultura, né, e que essas pessoas que fazem parte se identificam como coagricultores, porque assumem a compra, tanto a entrega desses alimentos quanto o prejuízo, caso aconteça, né? E aí cada grupo vai ter a sua lógica de funcionamento. Mas caso aconteça algum problema, o agricultor não conseguiu produzir, ele vai receber, vai ter essa garantia. E, ao mesmo tempo, em alguns desses grupos, esses coagricultores participam também do processo de produção, né? Através dos mutirões, então vão trabalhar lá junto com as famílias. Aqui é um assentamento lá em Ribeirão Preto, que é o Cepete Araju. Esse assentamento está numa região, né? Quem aí falou que é do interior de São Paulo sabe que Ribeirão Preto, Sertãozinho e outros locais ali é dominado pela cana, então foi um termo de ajustamento de conduta, né? Com o governo, INCRA e a Embrapa, não vou lembrar todos os órgãos que estavam envolvidos, mas que eles foram assentados com a proposta de recuperar áreas de preservação permanente e reserva legal através do uso, né, da agricultura. Então, eles implantaram sistemas agroflorestais e, né, já tem um tempo esse assentamento, ele já é mais antigo, deve ter mais de 10 anos, se eu não me engano, e desde o início eles já conseguiam gerar renda ali, né, através da comercialização desses alimentos e recuperaram, né, essas áreas. Então, é aquele exemplo de, né, uma ilha ali de biodiversidade no meio da cana-de-açúcar. Então, aqui a gente tem, né, o Empório do Cerrado, aqui a gente tem alguns produtinhos, que a gente tem uma fava, né, e que ela é usada para a alimentação, pode ser usada para alimentação animal, então ela é aqui do Cerrado. Eu não coloquei o nome dela aqui, agora depois a gente confere. Então, aqui só para a gente olhar, né, para a diversidade de alimentos que a gente tem no Cerrado e que muitas vezes a gente não conhece, né? Então, tem araticum, tem maracujá, né? Tem a mama-cadela, tem o piqui, enfim, então uma série de árvores aí, não só as árvores, a gente às vezes conhece muito pouco, né, do componente arbustível, herbáceo do cerrado e quais são as suas funções, tanto ecológicas quanto para alimentação humana e animal. Né, olha, mais algumas coisas, isso aqui em Goiás é cheio de cajuzinho do cerrado, está muito bonito nessa época, inclusive. Aqui alguns doces, né, que o pessoal comercializa que são feitos com frutos do cerrado.
Aqui é no IFG, né? O pessoal na agroindústria preparando eu acho que é cagaita, se eu não me engano. Então, testando algumas receitas, né, de doce aqui nesse caso. Então, já saíram receitas incríveis aqui, né, que esses estudantes, junto com a gente, né, vem desenvolvendo com os professores. Aqui só uma imagem para vocês verem séries, né? Olha como era essa área. Eu acho que isso aqui é uma diferença de 3 anos, né? Olha a diferença que a gente tem. E aqui é uma iniciativa que acontece aqui em Goiás, que é a Cesta Camponesa. E a gente compra, né, o alimento direto dos agricultores aqui da região, que a maioria deles são de assentamentos de reforma agrária. Inclusive, Goiás é um dos municípios que tem mais assentamento de reforma agrária no Brasil. Né? A gente tem 24 assentamentos. E como que a gente interage, né, e compra direto esses alimentos. Então, a Cesta Camponesa é uma iniciativa, e nesse momento de pandemia, tanto aqui quanto em vários locais do Brasil, né, acredito que é em Goiânia também, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre, a gente tem visto essa relação com quem produz o alimento sendo ressignificada. Então, a gente aprender também, né, com esse momento e olhar quem de fato está produzindo os alimentos e colocando aí na nossa mesa. Então, aqui a gente tem só algumas questõezinhas para fechar, né? Então, que a gente precisa, né, através da agroecologia, promover essa reconciliação, né? Estudar, planejar e manejar os agroecossistemas a partir dos princípios, né, culturais e ecológicos dos ecossistemas locais, né? Entender, analisar a partir de diferentes escalas, né? Não só na escala local do agroecossistema, mas numa escala mais ampla, né? Regional, nacional, né? Fazer com que a gente, né, promova diálogo de saberes e que a gente consiga, né, promover a transição agroecológica e, a partir dessas relações, dessas interações, construir mais conhecimento, né? Então, né, só para a gente fechar com umas imagens, para a gente refletir, isso daqui é uma exposição, né? Eu peguei essas imagens, eu conheci isso lá em Brasília, mas como que a gente trabalha a partir, né, pensa o nexo, a relação entre segurança, soberania alimentar, conservação da biodiversidade e cultura. Tem um artigo dessa autora, Regina Oliveira, que fala: quando a paisagem diversifica, o prato fica colorido. Então, a gente tem uma relação aí muito vinculada também à saúde, né? Então, olha essas crianças. Então, eu vou passar mais devagar para vocês conseguirem olhar e ler o que está escrito. Então, essa criança no interior aqui de Goiás, fotografada com o que ela come no seu dia a dia. Essa criança no Mato Grosso, uma criança indígena, fotografada com o que ela come no seu dia a dia. Essa criança em Brasília, numa região mais, vamos dizer assim, periférica, né, de Brasília, fotografada com o que ela come no seu dia a dia. E essa criança também em Brasília, fotografada com o que ela come no seu dia a dia, né? Numa região mais, vamos dizer assim, mais rica, né, da cidade, uma região mais nobre. Deixa eu parar aqui a apresentação. Tá aparecendo um pouquinho. Oi, gente, vocês estão me vendo? Sim.
Então, aí, eu acho que agora eu vou parar de falar um pouco, tem mais algumas coisinhas aqui, mas aí a gente vai dialogando, acho que tem bastante colocações aqui. Sim, tem várias perguntas. A primeira é do Bruno. Como você vê a agroecologia no Cerrado de forma geral nos próximos 10 anos? Deixa eu botar aqui. Será que a gente tem várias? Eu ia falar para você falar mais de uma. Tem várias perguntas. Faz tipo assim, vai falando umas 4, e aí a gente Ok. vai dialogar. Agora, uma pergunta minha foi: como a educação ambiental pode auxiliar nessa transição agroecológica? Que eu acho que é uma pergunta que se parece bastante com a pergunta da Meriane, que é: o que fazer para que várias pessoas possam ter o conhecimento de praticar uma agricultura que não prejudique o meio ambiente de uma forma tão agressiva? A mídia, as escolas com campanhas e projetos seriam meios viáveis? E tem mais uma pergunta aqui. Além de preservação dos biomas juntamente com a produção de alimentos, é possível recuperar a fauna que antes habitava o local, antes degradado com as agroflorestas? Essas foram algumas perguntas que fizeram. Legal. Então, assim, vamos lá. Como que eu vejo a agroecologia no Cerrado nos próximos 10 anos? Foi 10 anos que ele falou? 100, eu anotei 100, mas acho que foi 10, né? Foram 10. Aham. Então, gente, eu acho que a gente está vivendo um momento muito complexo, assim, eu nem trouxe tanta coisa, assim, desse momento da pandemia aqui, nessas imagens, mas a gente está vivendo um momento que a gente pode chamar de uma crise civilizatória, né? Uma crise da nossa forma de estar no mundo. E aí, essa crise, né, e todo momento de crise, ele retorna, né, de alguma forma com mudanças. Mas essa crise, ela chegou num nível que a gente, né, chegou num nível de degradação que a gente tem dificuldade de fazer, inclusive, algumas previsões. Então, né, na minha forma de ver, né, e do que eu tenho pensado, estudado, a gente tem uma perspectiva, né, algumas oportunidades para a agroecologia, né, nesse momento que a gente está vivendo, porque a agroecologia ela propõe várias soluções, né, ou vários caminhos para a gente repensar essa lógica nossa de estar no mundo. Então, né, algumas coisas que são interessantes para a gente pensar. Então, o Cerrado é um dos locais que foi mais degradado, aí, né, um dos biomas que foi mais degradado aí do nosso país, aí tá, né, depois da Mata Atlântica, o Cerrado. O Cerrado é um dos locais que tem, né, muita concentração fundiária, foi o palco aí da expansão, né, das monoculturas, do agronegócio, né? Mas, ao mesmo tempo, também é um local que abriga, né, que tem muitas populações, né, indígenas, tem muitas outras populações tradicionais que, né, a gente não sabe nem o nome, né, os varzianteiros, a gente tem os geraizeiros, comunidades de fundo e fecho de pasto, né? Então, uma diversidade enorme de grupos que ainda resistem e ainda tem uma interação, né, com esse ecossistema de uma forma muito equilibrada, vamos dizer assim, né, muito harmônica. E a gente precisa aprender com essas populações. Então, eu acho, né, que quem tem trabalhado com a agroecologia, quem tem se aproximado dessa discussão, tem repensado, tentado reorientar essa perspectiva. Uma outra oportunidade que a gente tem, né? Então, essa pandemia ela também está mostrando um pouco essa insustentabilidade da indústria, da urbanização. Né? Muita gente está querendo sair da metrópole, da cidade grande, e ir para um lugar menor, ir para o campo, estar mais próximo da natureza.
né? Tem muita gente pensando no que come, o que é saudável, o que não é. Então, a gente tem essas oportunidades surgindo também de grupos, né? De grupos sociais, e que isso pode fazer com que a gente retome algumas relações, né? Que eu até abordei aqui nessa fala inicial, e isso impulsione também uma transformação na forma de fazer agricultura. Então, existem pressões que acontecem já no nível internacional. Ah, então eu não vou comprar carne produzida, né, a partir da degradação da Amazônia, por exemplo, né? Então, a gente sabe que mesmo o agronegócio ele tem tentado se adaptar nessa perspectiva mais da sustentabilidade, mas a questão, né, socioambiental, ela está em pauta. Então, a gente precisa, né, trazer mais isso à tona e ver o que a gente aproveita dessas oportunidades. Então, eu não sei se eu saberia te responder, então hoje todo mundo vai ser agroecológico daqui a 10 anos. Eu acho que não é bem assim, até porque o cerco está bastante fechado, tem muitos indígenas sendo assassinados, né? Muitas populações. Então, nesse momento que a gente está agora, a gente precisa impulsionar essa mudança. E a gente ainda está muito nessa perspectiva da resistência. Mas isso pode avançar? Pode, né? Depende de como a gente também se organiza. Então, eu acho que a organização social também é uma chave para a gente trabalhar a mudança. Por isso que, às vezes, não é só a produção. Mesmo na agronomia, não é só eu produzir a partir da perspectiva ecológica. Então, tem muitas coisas acontecendo, né? E eu espero que a gente consiga promover esse impulso para essas mudanças que já estão acontecendo. Então, dificilmente quem passou a comprar alimento da reforma agrária, comida, né, sem agrotóxicos, sem veneno, né, começou a cozinhar em casa, a ressignificar, né, essas lógicas, porque dentro de casa a gente também começa a estar mais próximo da nossa própria vida e das coisas que fazem sentido para a vida. Dificilmente essas pessoas vão conseguir retomar essa lógica urbana, produtiva, do corre-corre, do comer um cachorro-quente ali na esquina. Mas ainda tem muita coisa para ser transformada, e o que a gente precisa é aproximar, né, mais o campo e a cidade. Educação ambiental, educação como um todo, né, que eu acho que é um pouco essa pergunta. Sim, a educação é uma chave, né? E aí a educação ambiental, ela também tem diferentes vertentes, né, Ana Carolina? Então a gente fala, né, com certeza uma educação ambiental, né, com a perspectiva transformadora, ela consegue trazer esses elementos, né, da complexidade, que não é só eu plantar uma árvore na praça ou só eu coletar o lixo, que o problema, né, ambiental ele vai mudar, né? Porque o problema ambiental ele é um problema gerado pela lógica do nosso sistema econômico, né? Assim como os sociais e outros. Então, a educação ela é uma chave, sim, e ela é muito importante. Eu me lembro de uma pedagoga lá de Brasília que falou: como que eu vou conversar sobre agroecologia nas escolas? A partir da comida. A partir do momento que eu coloco uma comida na merenda escolar da criança, que não é biscoito de água e sal e achocolatado, não é macarrão, eu coloco um suco de cajá, um suco de cajuzinho, eu consigo conversar com essa criança de onde vem, quem produz, como que isso funciona, né? Então, eu percebo que algumas abordagens nas escolas, e aí eu acho que tanto da política em si, né, da escola, mas também muito o papel, a atuação, né, dos professores, das professoras, é capaz de fazer com que essa criança, ela pense diferente, ela tenha uma perspectiva diferente sobre a vida dela, sobre a relação dela com o ambiente, os recursos naturais, com a agricultura, com quem produz o seu alimento. Então, ela começa a pensar diferente e a orientar suas escolhas a partir de uma forma diferente também. Então, a educação é uma chave, mas a gente precisa trabalhar nessa perspectiva mais complexa e transformadora da educação. Sim, com certeza.
E aí a última pergunta era sobre fauna. Era se a gente fazer agrofloresta, deixa eu ver se eu entendi, vai ajudar na reintrodução da fauna. É mais ou menos isso? Isso. Deixa eu ver aqui a pergunta. É possível recuperar a fauna que antes habitava o local, antes degradado com as agroflorestas? Então, aí tudo depende, né? Vocês que estão aí lidando sempre com a natureza e estudando, né? Principalmente eu sou uma pessoa que estudou muito da perspectiva dos animais, mas a gente reativa, né? A partir do momento que você introduz biodiversidade, você também chama biodiversidade e algumas relações elas voltam a funcionar, a ser estabelecidas. Então, eu já vi muitos estudos com aves, tá? Vi estudos com aves que, né, mostram que aves voltam a habitar determinados locais. Tem uma outra perspectiva também. Então, se eu tenho uma agrofloresta, né? Várias agroflorestas, elas promovem também a conexão entre fragmentos florestais, né? Tem uma abordagem que a gente tem chamada aqui, que são os corredores de agrobiodiversidade, né? Que são espaços que a gente planta, insere biodiversidade, e eles também vão servir, né, como abrigo e às vezes até habitat, né, para diferentes organismos. Então, quando a gente introduz biodiversidade na matriz agrícola, automaticamente essa matriz agrícola ela vai ter mais capacidade de abrigar espécies. E aí depende dos animais que a gente está falando, que a gente sabe que eles também têm diferentes exigências. Mas a gente vai, né, ter esse aumento dessa capacidade. E aí tem uma outra coisa das agroflorestas também, é que depende da agrofloresta. Tem diversos tipos de agrofloresta. Tem gente que planta pastagem e eucalipto e chama de agrofloresta. Tem gente, tem gente que planta... E aí eu não estou falando mal das espécies, eu estou falando do sistema. Então, por mais que ele seja um sistema com duas espécies, né, ou né, três ali, que ainda tem gado ali interagindo, mas a gente ainda é um sistema simplificado, né? Então, depende da agrofloresta. Então, tem agroflorestas sucessionais, né, que o pessoal chama, que são espécies que vão acompanhando também a lógica de sucessão do ecossistema local. E quando a gente fala de cerrado, é bem complexo, né? Porque as agroflorestas, elas vêm também muito inspiradas na Mata Atlântica, na Amazônia, quando a gente fala de Brasil, que são florestas, né? E o cerrado, ele tem diferentes tipologias. A Mata Atlântica e a Amazônia também, mas o cerrado tem ambientes que tem muitas gramíneas. Então, como que a gente interage melhor, né? Consegue estruturar sistemas agrícolas, que aí é essa perspectiva dos agroserratenses aí que o pessoal tem falado, né? Como que a gente aproveita essa biodiversidade local para fazer esses sistemas produtivos. Não só na perspectiva extrativista, mas também nela, né? Então, isso eu acho que ajuda a gente a introduzir fauna, sim, tá bom? Professora, a gente teve mais algumas perguntas. Uma delas é se o material vai ser disponibilizado. A gente está gravando a reunião e a gente vai disponibilizar depois no YouTube da Laev. Mas caso vocês queiram os slides, acho que tem que ver com a professora. Tá. Podemos disponibilizar. Outra pergunta que fizeram foi: o que você diria para quem hoje, como alguém que fez esse mini curso agora, que quer se aprofundar sobre agroecologia no Cerrado? Tiveram duas perguntas ali também, mais longuinhas. Desculpa, eu não entendi, cortou. O que eu diria? Isso, deixa eu voltar aqui na pergunta que ela foi lá atrás. O que você diria para quem hoje, como alguém que fez esse mini curso agora, que quer aprofundar sobre agroecologia no Cerrado? Qual conselho você daria para essa pessoa pesquisar, fazer? Você pode fazer mais de uma, que aí a gente... As outras são um pouco extensas.
Tá, então vamos lá. O que fazer? Começar, né? Eu acho que se você quer se aprofundar, eu acho que é começar a se aproximar, né, de pessoas, de grupos que, né, desenvolvem essa prática, porque a gente também não faz muitas coisas sozinho, né? Tanto é que vem essa perspectiva, né, de movimento, de relação, de trabalho coletivo, também a partir aí dos princípios da agroecologia. E a gente pode trocar, né, estudar. Eu acho que é trazer essa vertente. Sai de qual curso? Quem perguntou isso para mim? Foi o Bruno. O Bruno. Está na biologia, né? Como que os Isso. biólogos conversam mais sobre agricultura, né? No meu doutorado, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a minha orientadora, maravilhosa, mais uma vez ela numa conversa falou que bom que a gente está tendo essa oportunidade de trocar, porque eu nunca tinha pensado que tinha diferentes tipos de agricultura. Eu não que ela, né, nunca tinha pensado, mas tipo, eu não tinha essa visão da agricultura que você está trazendo aqui para a gente conversar, né? Então, existe uma agricultura que também conserva, existe uma agricultura, né, que também pode estar ancorada aí nos princípios de funcionamento dos ecossistemas locais. Então, né, muitas vezes, quando a gente vai ler os trabalhos na área de ecologia, eles falam agricultura e não caracteriza a agricultura. Que agricultura é essa, né? Que a agropecuária é essa? Então, a gente precisa começar a interagir mais. Então, o conselho é pratique a interdisciplinaridade, amplie, né, a lógica, a abordagem, como olhar para o mundo, e a gente pode continuar interagindo. E na UFG tem pessoas maravilhosas também que trabalham com agroecologia e que vocês podem se aproximar. Eu estava aqui avisando, gente. A gente vai responder só mais essas perguntas, porque infelizmente o tempo é curto. Às vezes parece que 2 horas é muita coisa, só que quando a gente vai conversando, acaba ficando curto. O Samuel, ele perguntou: no seu local de trabalho, especificamente na cidade de Goiás, em conjunto com outras instituições como a UFG, o EG, e com o grupo de estudos Águas do Cerrado, quais são as ações práticas nesse microcosmos, no que se tange à agroecologia com a comunidade vilaboense? Então, tem várias coisas acontecendo, né? Eu estou aqui em Goiás há 1 ano, né, somente. Então, a gente tem aqui no IFG um núcleo de estudos, né, e pesquisa em agroecologia e agroecossistemas, e a gente trabalha com essas pessoas aí que você falou, né, com a UFG, com a UEG. A gente tem, né, esse Águas do Cerrado, tem o Guatá, né? Inclusive, o Águas do Cerrado faz parte do Guatá, que é um núcleo de agroecologia também aqui em Goiás. Então, a gente tem, né, alguns trabalhos em andamento, né? Tem trabalho com a questão dos resíduos urbanos. Então, assim, tem trabalho com abelhas. Pessoalmente, Patrícia, hoje trabalho em parceria com uma professora, com a professora Yara, que trabalha aqui comigo, e a gente tem desenvolvido alguns estudos. A gente não está trabalhando no município de Goiás, mas essa demanda também é uma demanda aqui de Goiás. A gente está no município de Itapuranga, num assentamento, e a gente está trabalhando com pastoreio racional Voisin, tá? Então, a gente entendeu que aqui em Goiás, nessa região, uma das atividades que é bastante desenvolvida é a pecuária. Então, a gente está tentando entender como fazer uma pecuária de base ecológica, aproveitando, né, a biodiversidade local, né, tendo um sistema mais otimizado, né, uma garantia aí, né, de ambientação, de qualidade também para esses animais. Então, essa também é uma perspectiva de manejo muito legal. Tem um livro, né, que é do Pastoreio Racional Voisin, que é do Pinheiro Machado, que quem quiser trabalhar com animais é bem interessante, né, para a leitura. Então, tem isso, e a gente trabalha muito com a Comissão Pastoral da Terra também aqui, né? A gente tem
acompanhado uma iniciativa deles, que é a Escola Diocesana de Agroecologia, que agrega, né, muitas famílias, principalmente através das mulheres, onde a gente troca experiências e a CPT faz o acompanhamento, né, dessas práticas aí que são desenvolvidas nos lotes, nas propriedades dessas famílias. Então, o que eu acompanhei nesse tempo foi a escola e estou acompanhando esse projeto mais de perto. Mas a gente desenvolve outras atividades, eventos aqui também, tá? Professora, tem mais duas perguntas, uma é bem longa. Pergunta: concordo quando você diz sobre a atual crise civilizatória. Vivemos um colapso ecológico eminente a nível de biosfera. Recentemente, li um artigo que em 2030 o Cerrado entrará em colapso, devido ser um bioma antigo que já ultrapassou o seu clímax e pela sua degradação ainda ser acelerada. Na perspectiva biológica, é possível um agroecossistema familiar, ou seja, pequeno, porém biodiverso, gerar alta resiliência climática em 10 anos de vida? Há pesquisas nesse sentido? Uau! Essa é uma pergunta bem complexa. Então, Vitor, seguinte, eu consegui ler aqui, que estava bem aqui no finalzinho, né? O acompanhar essa leitura. Então, Vitor, tem muitos estudos, sim, né, que mostram essa capacidade do ecossistema, né, se regenerar e ter uma resiliência ecológica também, tá? Então, 10 anos, se a gente pega uma agrofloresta, né, por exemplo, vocês vão ver que com 10 anos ela já está no estágio. Então, por exemplo, aqui tem uma agrofloresta aqui no IFG mesmo, que a gente implantou em 2018. Eu não estava no IFG ainda, foi numa visita que eu vim aqui, e se vocês forem lá hoje, tem muitas espécies crescendo naquele lugar. Mas é uma agrofloresta pequena, um lugar pequeno, e que se a gente não tiver um ambiente, né, uma área, uma perspectiva maior, não só do agroecossistema, mas da propriedade, e uma perspectiva maior que é de paisagem, é muito difícil esse local sobreviver sozinho. É claro que ali tem o quê? Tem um manejo humano o tempo todo, né? Então a gente consegue, vamos dizer assim, conduzir essa resiliência, né, através das práticas de manejo e tudo mais. Mas uma perspectiva muito importante é a gente pensar essa transição agroecológica numa perspectiva maior também de paisagem. Então, tem alguns estudos, sim, que mostram isso. Inclusive, tem alguns estudos aqui no Cerrado que fazem comparações entre paisagem, por exemplo, de assentamentos rurais, que tem já em si, né, um assentamento, quando chega um monte de família diferente, que vem de lugares diferentes, eles trazem junto, né, alimentos, biodiversidade, cultura, e começa a ocupar aquele lugar, né, e a manejar aquele lugar, isso já introduz biodiversidade ali, tá? Comparado a áreas de monocultura. Então, essa paisagem, ela começa a se tornar mais biodiversa. Você pega um assentamento, 20, 30, 100 famílias, se todo mundo fizer um sistema produtivo biodiverso, a gente vai conseguir ir também transformando algumas paisagens, né? Então, tem alguns estudos, inclusive, que mostram que áreas, né, povoadas por assentamento, áreas onde foi feita a reforma agrária, o índice de cobertura vegetal aumenta, porque as pessoas respeitam a legislação ambiental, né? Então, a gente tem essa abordagem. Então, eu não saberia te dizer exatamente, porque depende, Vitor. Mas os estudos, eles mostram que sim. Então, se a gente tem uma política pública, por exemplo, municipal, que vai trabalhar, né, com manejo da paisagem, pode ser a partir do viés da microbacia, por exemplo, né, a gente consegue reestabelecer um lugar. É claro que a gente vai reestabelecer algumas relações, né? E aí sim, o Cerrado, né, tem alguns estudos que falam que ele está,
já está entrando, né, nesse processo de colapso, porque ele realmente está muito degradado, né? A gente teve uma mudança muito grande na lógica de funcionamento. Mas a gente tem essas ilhas de biodiversidade espalhadas por aí, depende de como a gente se coloca diante delas. Não E sei a última pergunta. respondeu, mas depois a gente pode trocar materiais sobre isso. Gente, eu tô mandando a lista de novo, só para quem não viu ou não assinou, tá? Não precisa assinar de novo. Professora, pode dar a última pergunta? Pode. A nanotecnologia traz benefícios à agricultura ou malefícios? Eita, ferro. Então, olha, eu até anotei isso para falar aqui com vocês, para a gente pensar, né? Então, tem muita gente que eu leio, até esse curso que eu estou fazendo, né, com diversas pessoas da América Latina. O que é, né, a nanotecnologia, a biotecnologia e como que elas, né, foram estruturadas, construídas aí para a gente trabalhar uma manipulação da natureza, né? Então, desde o início, né, dessa perspectiva da ciência moderna, eu conhecer a natureza para eu poder dominá-la, né? Então, é como se fosse um lema. Então, eu preciso conhecer para eu dominar, para eu controlar essa natureza. E aí existem vários riscos, né? Então, hoje em dia tem se usado. Inclusive, eu posso passar para vocês depois, para vocês verem o que vocês acham. Tem uma discussão que está vindo aí, eu não sou muito apropriada dela, assim como não estudo muito da nanotecnologia, mas é da comida do pós-agro. E o que é isso? É usar, né, esses tipos de tecnologia para produzir, a partir de um grupo de bactérias, um grupo de micro-organismos, outros alimentos que a gente precisa, sem precisar fazer agricultura. E qual é o risco disso? O que a gente sabe e o que a gente não sabe? Então, a biotecnologia, a nanotecnologia, elas nascem como as tecnologias para trazer soluções, mas muitas delas a gente ainda não sabe certamente quais são os impactos que elas podem provocar a longo prazo, né? Por mais que a gente tenha estudo, e aí isso é uma coisa bem importante a gente pensar, a que serve a ciência, né? Para quem esses cientistas, as pessoas que estão desenvolvendo essas tecnologias estão trabalhando. Então, são tecnologias a favor da vida ou não, né? Então, assim, a gente abre um outro campo de análise, de discussão, mas é para a gente entender, né? Às vezes a ciência, né, e o desenvolvimento também dessas tecnologias são um braço das empresas que precisam vender essas tecnologias, as suas mercadorias. Então, a gente tem também essa contradição dentro da ciência, né, dentro da produção de conhecimento. Então, quando eu desenvolvo uma semente transgênica ou um produto, né, nanotecnológico, biotecnológico, esse produto ele tem um fim também que é ser comercializado, que é fazer girar essa empresa. Então, é importante a gente também, e para o Bruno aí que quer se aproximar da agroecologia, como que a gente constrói uma ciência a favor da vida, né? Como que a gente constrói uma ciência que seja justa, que seja solidária e que a gente consiga, né, aproveitar melhor muitas relações que acontecem na natureza, na sociedade, nessas culturas e que às vezes elas se perdem e a gente nem conhece elas, né? Elas se acabam, se vão e a gente nem conheceu porque a gente estava desenvolvendo produtos para serem comercializados. Nossa, professora, que interessante. Eu fiquei muito chocada. Bom, gente, mas basicamente é isso. Nossa hora também está acabando, então, infelizmente, está tudo muito bom, mas vamos ter que encerrar por aqui hoje. Gente, muito obrigada por participar. Muito obrigada, professora, por ter aceitado o nosso convite. A gente ficou muito animado. A gente ficou muito feliz com a participação de vocês. E espero que a gente se encontre de novo por aí, em mais cursos sobre agroecologia e sistemas agroflorestais. Mas, então tá, obrigada. E que a gente consiga seguir, né? Sempre tem mais coisa para falar,
colocar. Mas eu posso falar só 3 minutos, que é o tempo que falta, rapidinho? Por mim, pode, professora. Rapidinho, não, só uma coisinha aqui que eu peguei uma anotação para falar para vocês, mas... Professora. Hã? Fica à vontade, professora. Sim? Não, aqui são 4 pontos centrais, assim, para a gente pensar e em como trabalhar, assim, só para fechar. Que o primeiro é como que a gente desenvolve agroecossistemas, sistemas produtivos, né, a partir da ecologia, né, pensar os processos ecológicos, a biodiversidade, né. Então, por exemplo, a gente tem aqui que 9 alimentos representam 75% do que a gente come no mundo. E a gente tem pelo menos 30 mil espécies de plantas comestíveis. Então, assim, por que a gente não está aproveitando mais essa base ecológica que a gente tem? Um outro ponto-chave é pensar a igualdade e a justiça nos sistemas alimentares locais e globais. Então, tanto reaproximar quem produz, quem consome, quanto garantir o acesso a uma alimentação saudável e de qualidade, né? Uma comida de verdade para as pessoas. E a gente trabalhar a dimensão da cultura, né? Na alimentação e na agricultura e a saúde humana, né? Porque muita coisa que a gente está comendo e como a gente está vivendo tem impactado muito a nossa saúde. Então, esses 4 pontos aí para a gente repensar a nossa forma de, né, interagir com a agricultura, com o alimento e com a vida. É isso. Obrigada. E que a gente tenha dias melhores aí daqui para frente, né? Que a gente possa um dia se encontrar e conhecer todo mundo de pertinho. Obrigada, gente. Agradeço. Seu microfone está fechado. Nossa, falando sozinha, gente, mas acontece. Professora, muito obrigada, foi muito bom. Muita gente agradecendo nos comentários, falando parabéns, foi muito informativo. Então tá. Um abraço para vocês. Abraço, professora. Tchau, gente. Os certificados vão ser emitidos até semana que vem, eu acho. E é isso. Tchau, galera.